Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo ao canal. Aproveite para assinar aqui o canal, para ficar de olho aqui no que a gente tem feito e no que nós temos compartilhado em termos de conhecimento, nessa fronteira entre arte, ciência e filosofia. Então eu volto aqui, né? A gente já trouxe num outro vídeo, abri, né, esse assunto sobre o humanismo. É um tema gigante, enorme, todo capilarizado, que se irradia para todos os lados. É um tema candente, muito importante nos dias de hoje, em que a gente se pergunta qual o destino do humano, inteligência artificial, chat GPT, computação quântica, né, automação, robotização, biotecnologia, né, sequenciamento genético, alterações, né, vida sintética, alterações do planeta, alteração atômica, subatômica, o ser humano mexendo nos interstícios da própria vida, gerando vida artificial, nanotecnologia, implantes, né, trabalhos com célula-tronco, de replicabilidade de tecido vivo e de DNA. Diante disso tudo, e poderia colocar aqui uma lista quase infinita, né, do que nós temos visto, fica essa pergunta, assim, para onde o humano está indo, né? E quando nós fazemos essa pergunta, a gente precisa se voltar para uma pergunta anterior, ainda mais fundamental, o que é o humano, né? E o que é o humano que somos, como defini-lo, o que define a nossa humanidade, né? Como nós podemos definir a humanidade do humano, né? Porque não é uma definição meramente biológica, não é religiosa, não é moral, não é ética, não é filosófica, não é anatômica, não é metafísica, não diz respeito a Deus ou aos deuses, porque daí cada religião define o humano da sua forma, e há milhares e milhares e milhares de imagens do humano distintos, dependendo das milhares de religiões. Então, como é que a gente consegue definir o humano nesse momento, né? E aí, então, vamos falar sobre o humanismo. Bom, eu já falei que um dos desdobramentos centrais desse debate é o conceito de hominização, que é a formação dos humanos entendidos aí no sentido da teoria evolutiva de Darwin, ou seja, da própria história da vida. Não é nessa acepção que nós estamos trabalhando aqui, embora elas se sobreponham. O hominismo, né, que é a formação dos hominídeos ou dos hominíneos, como que era o paleontólogo Walter Neves, né, brilhante, pensador, cientista brasileiro. Depois, em outro momento, nós vamos falar sobre isso, sobre a hominização. E o humanismo, né, a formação dos discursos e teorias acerca do humano, né, e da humanidade do humano. Essas coisas, elas se sobrepõem, mas elas não são a mesma coisa, e há muitas coisas, relações muito capciosas aqui entre esses termos, né? Porque também, quem é que define? Quando nós falamos de humanismo, nós estamos falando de uma tradição, né? Ou de um aspecto dessa pletora de milhões e bilhões de imagens que já foram produzidas ao longo de toda a espécie, a origem, toda a história dos sapiens, e que no fundo são figurações, né, do humano. Então, quando a gente fala de humanismo, nós não estamos falando do todo, de uma representação universal do humano. Nós estamos falando de uma tradição. E essa tradição, como eu disse no outro vídeo, ela se divide em duas matrizes. A primeira matriz nós abordamos no vídeo, que é a matriz greco-latina. Vamos então abordar a segunda matriz, que é a matriz abraâmica. Quando nós usamos esse termo abraâmico, né, em ciência da religião, nós estamos nos referindo às três religiões que têm como seu patriarca mais remoto e fundador Abraão mesmo, por isso abraâmico. Então, o judaísmo, obviamente, né, Abraão é um dos ancestrais e dos primeiros, né, prototípico mesmo, um dos ancestrais do povo judeu e da formação do judaísmo como um todo. Para o cristianismo, porque o cristianismo deriva do judaísmo, né? Jesus nasceu, cresceu e morreu judeu, né? Então, no fundo, o cristianismo ele é uma transgressão dentro das leis mosaicas do judaísmo, e Cristo, então,
produziu uma outra religião, né, a partir que subverteu algumas dos pressupostos, né, do próprio judaísmo, e ele gerou então uma nova religião, que é isso que nós chamamos de cristianismo. Ele se imbuiu e se investiu da denominação de Messias, né, que em hebraico é o Meshiá, que é o enviado, né? O Christos, em grego, quer dizer ungido. Ungido é aquele que a partir de rituais, ele é embebido por ungüentos e óleos, né? Então isso está muito ligado ali ao Oriente Médio, a modos de ritualização. Os óleos e a questão do óleo é importante, né? Do perfume também, como uma forma de potencializar a figura de uma pessoa. Então, Christos quer dizer, na verdade, o ungido ou o escolhido, né? Ou o enviado, algumas traduções possíveis. E o Meshiá, que seria o Messias, né? Na tradição judaica, que ainda não veio. Para os judeus, Messias ainda não veio, ele está aberto, ele se coloca no futuro do tempo. É um tempo escatológico, o Messias ainda está num futuro remoto. E Jesus se coloca como Messias, né? Ele é escolhido, enviado, né? E ele é ungido, né? Portanto, como Cristo, né? E no islamismo também, porque o islamismo, embora surja ali no século VII, né, com Maomé, a tradição islâmica, ela é uma tradição, como era a terceira e é a mais recente das três religiões abraâmicas, judaísmo, cristianismo e islamismo, ela absorve muitas coisas dessas religiões anteriores, que são as religiões de profecia. Então tem muitos profetas, né, cristãos. Jesus, para o islamismo, é um profeta digno de ser admirado, de ser lisonjeado, de ser seguido, de ter suas palavras averiguadas, né? Maria, ou Abraão, Isaac, as tradições ali dos profetas bíblicos do Antigo Testamento, né? da Torá hebraica. Então essas figuras e personagens históricos, sejam eles profetas ou não, do cristianismo e do judaísmo, são incorporados ao islamismo. Então, curiosamente, o Islã é a religião mais tardia e ele faz uma espécie de incorporação dessa tradição, incluindo também Abraão como um dos primeiros da linhagem. Então, nós temos isso que nós chamamos de religião abraâmica e também várias outras definições, definições que aproximam essas religiões entre si, né? Dentre elas a ideia de um Deus abstrato, né? Um Deus único, né? Monoteístas. Então, por que a gente não pode falar de monoteísmos? Porque há outros monoteísmos que não sejam abraâmicos. Então, pode haver várias outras, como há outras religiões que podem conceber um único Deus, mas não fazem parte dessa especificidade, né? Dessa tradição mais específica das religiões abraâmicas. E também a ideia mesma, né, de religiões do livro. Essa é uma definição dada por sociólogos, geralmente, na área de sociologia das religiões. Por quê? Porque são religiões para as quais o livro tem uma centralidade também, né? O livro, ele é uma entidade, ele é um objeto de grande importância. Então são religiões letradas, né, pelo menos os sacerdotes, né, a elite, digamos assim, da religião, né, os mantenedores do saber religioso, dos ofícios, dos rituais, eles estão ligados à questão da escrita e ao livro, e o livro tem uma centralidade nessas três religiões, né? Então tanto a Bíblia hebraica, quanto o Novo Testamento e quanto o Corão para os islâmicos. Então, mas por que? Daí vocês vão se perguntar, bom, mas o que isso tem a ver com o humanismo, né? Por que as religiões abraâmicas são uma das matrizes do humanismo? Porque, diferente de várias outras religiões,
seja antigas. Quando eu digo antigas, religiões mesopotâmicas, egípcias, religiões orientais, africanas, ameríndias, né? As religiões não fora ali do espectro, né? do crescente fértil, porque ali na região da Mesopotâmia do crescente fértil é de onde vem o judaísmo, não é? Lá de Abraão, mas outras religiões de outras regiões, elas não têm essa centralidade no humano, né? Já vamos falar sobre isso. Então, existem então religiões anteriores, né, às religiões abraâmicas, e mesmo outras religiões paralelas e que tiveram desenvolvimento ao longo de milhares de anos, religiões muito antigas, como, né, o confucionismo, o budismo, o shintoísmo, o hinduísmo, que é uma religião ainda muito mais antiga até do que o judaísmo, que tiveram desenvolvimentos paralelos. Essas religiões não têm uma característica ou algumas características que definem as religiões abraâmicas como religiões humanistas. E qual é essa característica? É a própria ideia de um Deus humanizado, ou um Deus que tem uma figura, uma fisionomia que seria propriamente humana. Então, vocês vão dizer, bom, mas não existe, né, as divindades gregas que assumem caráter humano, não existem as divindades do hinduísmo, né, tantas divindades, Krishna, que fundou toda a relação, toda a estrutura lá dos Hare Krishnas até hoje, as religiões mesmo pagãs, as religiões africanas, todas as mitologias, os orixás que têm características, propriedades humanas, tantas outras, né, religiões, as religiões ameríndias aqui, elas têm um papel interessantíssimo nesse caso, porque muitas religiões ameríndias consideram que os animais, as pedras, as plantas, os seres vivos, as montanhas, né, a floresta, sejam pessoas. É o que o antropólogo brasileiro Eduardo Viveiras de Castro chama de personitude. Alguns podem traduzir isso como pessoalidade, mas a ideia de personitude não é que nós, os indígenas, atribuem humanidade às coisas. Eles acreditam que de fato existe uma substância nas coisas que é a substância da pessoa. Então, enfim, isso é um debate bem longo, eu quero trazer em outro momento aqui, quando a gente for falar um pouco mais de antropologia, sobretudo de antropologia pós-estruturalista, que é o que se chama de pessoa fractal, ou de categoria de pessoa distribuída. É uma noção de pessoa que ela se rizomatiza, como diria o filósofo Gilles Deleuze e Félix Guattari, os dois grandes filósofos do século XX, né? Elas são um rizoma, ou seja, como se a figura humana ela não fosse autocentrada em si, ela vai se derivando. Isso é uma visão aqui dos ameríndios, né? Aqui da América, aqui do Brasil, das etnias brasileiras, mas na Mesoamérica, enfim, em outros lugares da América também há essa concepção, principalmente nos povos amazônicos. Mas então é isso, né? Por que então, se todas essas religiões e imagens, as imagens, né, produzidas por todas essas religiões, elas trazem a fisionomia humana, existem produções de imagens divinas e humanas, por que só as religiões abraâmicas são humanistas? Por um motivo que é bastante simples e bastante decisivo. Porque para as religiões abraâmicas, Deus criou o humano à sua imagem e semelhança, essa é a tônica, né? A gente tem essa matriz. Ele o fez pelo verbo, então ele insuflou o verbo, nós vemos lá no Gênesis, né? Aquilo que em hebraico se chama ruah, que é um sopro, e é o sopro de Deus na argila, né? Como se nós fôssemos uma argila inanimada, e esse sopro é que confere o espírito, né? Ou a substância anímica da alma humana, que participa em Deus, ou seja, emanou do verbo divino e depois do sopro divino. Deus criou o universo, o mundo, por meio do Logos, do verbo,
e depois soprou a vida, o espírito, a alma, no humano, que é para configurar o humano, que seria essa argila. Só que Deus criou todos os outros seres vivos e todas as outras criaturas de modo indireto. Ou seja, a participação, né, esse é um termo escolástico da filosofia medieval, a participação de substâncias, ou seja, como é que uma substância participa de outra substância, ou seja, a substância divina participa diretamente da substância humana por meio dessa conexão direta, ou seja, dessa criação direta. Não é indireto, é direto. Ao passo que todas as outras criaturas, sejam criaturas animadas ou inanimadas, as estrelas, os anjos, arcanjos, querubins, criaturas celestes, as montanhas, os rios, os seres, todos os seres vivos, os organismos, as florestas, os vegetais, os minerais, etc. Todo o universo foi criado por Deus do modo indireto, ou, como os medievais diriam, por analogia. Então, isso traz uma novidade, traz alguma coisa que é bastante diferente. Traz essa noção de que apenas o humano participa da essência de Deus. E quanto mais o humano participa dessa essência abstrata, insondável e eterna de Deus, mais ele se constitui na sua humanidade. Só que para isso é como se o humano ele estivesse dentro de uma clareira e ele estivesse o tempo todo se isolando e se separando e se diferenciando cada vez mais de todas as criaturas, para se identificar cada vez mais consigo mesmo e, por conseguinte, se identificar cada vez mais com Deus, que é aquele que o criou de modo direto, por participação direta de substância. Há aqui um abismo. É como se nós fôssemos uma ilha, uma clareira, uma redoma. Essa redoma está interditada, existe uma interdição, aqui um bloqueio. Nós habitamos o mundo, mas o mundo é de uma substância, foi criado por Deus, mas ele é de um estatuto, né, criacional, ou de um estatuto ontológico. Né? Os seres do mundo e da realidade têm um estatuto diferente do ser humano. E isso, então, posiciona o ser humano como um ser absolutamente singular, específico, em relação a todos os demais seres. E os demais seres, eles são organizados, e toda a Idade Média e a escolástica, a filosofia escolástica vai ter essa tarefa de organizar uma grande cadeia daquilo que Tomás de Aquino, um dos filósofos base, né, do catolicismo e um dos pontos mais altos da filosofia medieval, vai chamar de a cadeia da analogia entes, da analogia dos entes. Analogia dos entes, o que são entes? São entidades, criaturas. Então, os medievais eles vão criar uma grande hierarquia, né, por meio da qual esse universo que foi criado por Deus e que é divino também, porque foi criado por Deus, mas ele precisa estabelecer em relação ao humano uma gradação. Existe uma hierarquia. O humano não é igual a essas outras entidades. Então, por meio dessa analogia entes, dessa analogia dos entes, a gente pode imaginar isso quase como uma espécie de espiral infinita de seres que vão se analogando, ou seja, eles estão se tornando análogos uns aos outros. E eles começam a ser distribuídos, né? Os medievais, os escolásticos, eles vão criar essa grande hierarquia que, no fundo, dá para nós imaginarmos como se fosse uma pirâmide. Né? Essa pirâmide, então, tem nas suas bases os minerais, que daí seriam seres analogados, né? E identificados em sua identidade como minerais, que são uma espécie de substrato básico aqui, que tem quase nenhuma intelecção, quase não tem alma, não tem volição, não tem faculdades, não tem memória, não tem pensamento. São divinos porque foram criados por Deus, mas dentro da analogia, né, dessa participação de substância, eles estariam muito distante desse círculo de Deus. Né? Eles seriam quase que matérias brutas, sem nenhuma inteligência. Isso tudo do ponto de vista dos medievais, eu não estou dizendo que a gente possa ter que concordar com isso.
Depois os vegetais, aqui numa outra base da pirâmide, que já tem algum nível já de intelecção, né, de inteléquia, de formalização, são matérias um pouco mais formalizadas. Depois aqui um outro patamar, os animais. Então nós temos que pensar em os animais. Sim, os animais foram criados por Deus, mas por analogia. Só que dentro da analogia é como se essa espiral ela fosse fazendo movimentos cada vez mais concêntricos e chegando cada vez mais próximos. Mais próximo do quê? Do centro. E o centro aqui seria o humano, certo? E aí o humano ele estaria aqui no topo da pirâmide, animal racional, sim, Tomás de Aquino está relendo Aristóteles, está incorporando os gregos, está incorporando a física de Aristóteles, a metafísica, o tratado De Anima, né, sobre a alma de Aristóteles, os medievais já estão lendo isso, mas aqui o humano estaria no topo dessa hierarquia, e aí acima dessa hierarquia só as entidades angélicas também, tronos, potestades, arcanjos, querubins, serafins, anjos, etc, etc, né? As 9 escalas angelicais, segundo Dionísio Areopagita, no seu das hierarquias celestes. Dionísio Areopagita é um neoplatônico medieval que estabeleceu essa escala, essa hierarquia das entidades celestes, né? Das puras intelecções, que são as entidades angelicais. E aí dentro dessa hierarquia aqui, Deus estaria lá em cima, enfim, num lugar intocável, insondável, inescrutável, etc, etc. Então, só para a gente fechar então essa ideia, então a ideia básica aqui é a seguinte, de que então a primeira matriz do humanismo é a greco-latina, por aquela condição de ser uma das primeiras, ou uma das mais fortes, né, mais estabilizadas, estabelecidas e mais duradouras manifestação da androfania, aquilo que eu tinha mencionado, ou seja, do phanos, da aparição do andros, ou seja, do humano como centro do processo da natureza e do universo. E a outra matriz do humanismo é a tradição abraâmica, porque ela também descortinou esse humano que é radicalmente distinto de todos os outros seres. E ele o é tão radicalmente distinto porque a substância metafísica de que ele é feito, que é a substância divina, participa apenas nele de modo direto, e não nos outros, embora todas as criaturas do universo sejam divinas, porque também criadas dentro do processo criativo e criacional que é divino. Então, vamos ficar por aqui hoje, daí no próximo vídeo eu quero trazer um pouco as contradições disso, né, e como é que essas duas matrizes elas foram adentrando a modernidade e quais os impactos, ambiguidades, paradoxos e contradições, enfim, muitas coisas que surgem a partir da hegemonia, ou seja, da dominação que essas duas matrizes, ou seja, o humanismo começa a exercer sobre as outras populações do planeta. Então, aguardo vocês, assine aqui o canal, continue seguindo o nosso conteúdo, que eu sempre vou trazer coisas novas aqui para a gente poder refletir. Um grande abraço.